Quero saudar os amados com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia estava pregando em um determinado lugar. Vocês veem o som, o barulho aí, se não vai atrapalhar os amados, né? E havia muita gente naquele ambiente, e quando eu terminei de pregar, uma pessoa me procurou e disse: que pena que a minha sogra não estava aqui para ouvir. Eu fiquei pensando, será que eu preguei para os ausentes? E hoje eu me senti um pouquinho como um seminarista. Na época de seminário, a gente preparava aquelas mensagens, os alunos, a preocupação de pregar, de agradar o professor de homilética, cada um procurando preparar o melhor. E às vezes algum falava assim: esse sermão foi igual bife mal passado. E a gente não entendia, mas por que bife mal passado? Porque foi um sermão mal preparado, mal preparado, ou foi um sermão extraído de livros ou de mensagens de outros pregadores. Aí a gente ficava preocupado, E o professor de homilética falava: é bom ouvir pregadores, extrair mensagens, palavras bonitas, mas o melhor sermão é extraído dos joelhos. É aquele sermão que, se eu fosse pedir para o João as músicas, certamente seriam as músicas que foram apresentadas. Isso é prova que o Espírito está aqui e Ele vai fazer algo maravilhoso. Não porque eu estou pregando, é porque essa mensagem eu não quero que seja um bife mal passado para que as pessoas... Tem pessoa que gosta de bife mal passado, né? E a minha mensagem hoje, o tema, quando a Letícia passou para os meninos aí, eu falei, eles vão dar risada do meu tema. Um tema, porque sempre que Deus me deu algumas visões para o meu ministério, tinha muita ligação com o rio, com peixe, com pescaria, né? E essa mensagem também é uma mensagem que vai falar muito sobre rio, né? E o Espírito Santo, porque eu creio que nos dias de hoje nós temos muitos tipos de cristãos. E aqui a gente vai incluir, cada um vai extrair para si mesmo aquilo que vai fazer bem, para que cada um saia daqui de uma maneira que jamais vai deixar de mergulhar no rio do Espírito, jamais irão deixar essas experiências espirituais que muito tempo nossa denominação segurou, estava impedindo as pessoas, porque não podia se falar muito do Espírito Santo. Eu pastoreei algumas igrejas que para a gente fazer estudo sobre o Espírito Santo era muito difícil. E foi algo que nesta igreja eu senti sempre a liberdade de pregar sobre o Espírito Santo, porque Deus já havia preparado um grupo, que Deus havia me mostrado, faltava uma visão de evangelismo, visão da obra de Deus, e Deus me trouxe para cá, e eu estou aqui hoje para, depois de algum tempo, ainda trazer uma mensagem para vocês.
Eu quero falar hoje sobre o cristão molhado. Cristão molhado é o cristão molhado. A primeira coisa que o cristão, se é cristão, porque muitos são chamados de crente, mas o diabo também é chamado de crente. E eu gosto da palavra, se puder desligar esse ventilador ali, por favor, senão vai espantar aqui o meu esboço. Eu não costumo fazer nem ler, né? Mas é para lembrar mais ou menos os textos. A primeira coisa que o cristão, ele precisa ter é convicção que ele é salvo. Porque o nosso tema, o tema do pastor, alinhado, terra e céu, céu e terra, a igreja alinhada com Deus, a igreja é formada por cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Jesus e que tiveram uma experiência de salvação. Não são apenas aqueles que foram igrejados, que foram criados igreja, e isso existe muitos que se dizem cristãos e são apenas crentes. Nunca nasceram de novo, ou se nasceram de novo, não cresceram, porque quem salva é Jesus. O apóstolo São João, no seu evangelho, ele começa a dizer: Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então isso fala de um novo nascimento, é o nascimento do alto, é o nascimento do Espírito, quando ele ouve a palavra ungida, não é apenas aquela palavra preparada como um bife mal passado, mas uma palavra ungida, que o Espírito vai atuar nas pessoas, não é só naquele que prega, naquele que está à frente do trabalho. O Espírito atua nas pessoas que ouvem a palavra ungida para levá-las a uma experiência de salvação, a uma convicção de pecado. Isso é o primeiro ponto meu. Vamos ler João 3, de 3 a 8, por favor. Jesus respondeu, ele estava dialogando com um homem religioso, príncipe da sinagoga, aqueles que ditavam a lei, que ensinavam a religião naquela época, Nicodemos. Olha lá. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ali fala nem ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre materno? Ou no ventre, voltar a entrar no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o nosso nascimento natural, físico. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a minha mensagem, para estar dentro do tema, é Ezequiel capítulo 47, de 1 a 9. Texto, por favor, vocês têm numa nova tradução
na linguagem de hoje? Vocês têm aí, na linguagem de hoje, Ezequiel 47, de 1 a 9. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Aqui nós estamos vendo o templo, a igreja, o lugar de culto, a importância que não se tem dado o devido valor de um culto, como nós temos dado esse valor. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Pode deixar aí, porque eu quero mostrar. O primeiro ponto é o cristão dos pés molhados. Artelho é o pé molhado. Significa uma fé recompensada. É aquele que foi a Jesus, o homem que leva é Jesus. O Espírito nos leva até Jesus, nos levando a conhecê-lo e a saber que Ele é o único que salva. E a nossa fé aponta para Jesus. A mensagem que nós ouvimos, ela precisa ser cristocêntrica, porque o Espírito leva a pessoa até Jesus para que a pessoa seja salva, e Deus não quer que ninguém se perca, ninguém, nem os bonitos, nem os feios, nem os pobres, nem os ricos. Deus quer que todos sejam salvos. O céu tem lugar para todos. Todos que nascem nesse mundo, Deus quer que seja salvo e tem um lugarzinho no céu. Como Ele nos deu um lugarzinho aqui na terra, um lugarzinho aqui em Pirajuí, esse lugar tão gostoso, um lugarzinho na igreja, para a gente estar sentado ouvindo a palavra. Então é muito importante a gente pensar que o cristão, para ele, quando ele molha os pés, que ele entra, ele é levado 500 metros, é essa preparação que acontece. Dificilmente alguém tem uma experiência de salvação logo no primeiro momento, no primeiro contato com a palavra de Deus. É possível acontecer, é possível, mas essa preparação é uma obra do Espírito nos convencendo do pecado, nos levando a entender como Deus me ama. Como Ele me ama de tal maneira que o que Ele quis fazer? O melhor. Ele se fez homem para vir falar a nossa linguagem, para que nós pudéssemos entender o amor de Deus, como Ele nos ama. Ele nos ama de uma maneira tão profunda, que Ele se fez homem, foi enfrentar aquela cruz, onde Ele estava levando o meu, o seu, o nosso pecado. Ele estava carregando a nossa carga de pecado, a nossa maldade, tudo aquilo que nós fizemos, que nós vamos fazer, Ele levou naquela cruz do Calvário. E o Espírito aponta para Jesus Cristo, onde eu encontro o perdão. Aí eu vou entender o perdão de Deus, aí eu me arrependo. O Espírito faz uma obra dentro de mim que me leva, além de me reconhecer como pecador condenado, Ele me leva a Jesus, que é a solução para o meu pecado. Ele me leva a uma fonte que eu possa encontrar a salvação. Por isso que os judeus esperavam o Messias, e o Messias veio, eles não receberam. O texto de João que nós lemos, é isso, Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam,
Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que é salvo, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus, e isso é uma obra do Espírito, é o Espírito que realiza essa obra dentro de mim, nessa preparação desses 500 metros, que a gente já está andando com Jesus. É esse período que o Espírito está nos mostrando um Jesus Cristo vivo, não morto. A morte foi para me perdoar, a ressurreição foi para me justificar, para me declarar justo diante de Deus. Eu estava condenado ao inferno. Então, Jesus, quando eu coloquei sobre ele a minha fé, aconteceu essa experiência dentro de mim. É o nascimento de dentro para fora, não é de fora para dentro não, como muitos nunca nasceram de novo, nunca tiveram uma experiência de salvação, mas essa salvação é oferta para todos. Deus não quer que ninguém se perca. Então, molhar aos pés, 500 metros andando com Jesus, significa os pés molhados. O crente já está com a fé compensada, ele já entendeu, ele é salvo, agora ele é feliz, ele é alegre, ele tem a convicção que ele vai para o céu. A terra está alinhada ao céu, o homem está alinhado com Deus. O homem agora entendeu que Deus veio a ele, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou e vai realmente levá-lo para o céu. Mas não para aí. Muitos entram no rio de Deus, é levado por Jesus, mas ele começa a encontrar obstáculo. O mundo, a saudade do mundo. Ele quer voltar, ele não quer ir ele quer ir para a margem, ele quer sair. O Espírito está impulsionando a ele ficar, a ele permanecer. A Bíblia está cheia de permanecei na liberdade, permanecei na graça. Então, agora ele permaneceu, ele foi salvo. Agora ele caminha mais outro versículo. Em seguida, ele mediu mais 500 metros. É um crescimento, é uma escada, ele está subindo, ele está entrando no rio. Agora ele já estava enfrentando a corredeira. O rio está ficando mais difícil para ele andar, mas ele está segurando a mão de Jesus. Ele está caminhando, olha lá, mais 500 metros. E a água subiu até os meus joelhos. Irmãos, ele já aprendeu agora a orar. Os seus joelhos estão dobrando com facilidade. Ele sabe onde está a fonte de solução, de ajuda, de provisão. Ele sabe que Deus vai supri-la todas. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai ler a Bíblia, ele vai querer vir à igreja, ele vai querer ouvir a palavra cada vez mais para que essa fé aumente no seu coração. Ele vai sendo preparado de tal maneira que ele não quer outro lugar a não ser estar de joelho aos pés do Senhor. Mas aí a correnteza fica mais forte. Aí vai ficando mais difícil para ele seguir. Fica mais difícil, a corredeira, cheia de pedra. Ele tropeça, mas ele está segurando ainda na mão de Jesus. Ele continua ali a interceder por si mesmo. Ele diz: Senhor, sustenta-me. Não solte das minhas mãos, fica bem perto, bem pertinho de mim. Eu não quero retroceder, eu não quero ficar na margem, Senhor. Eu quero, hora que sair na margem, eu quero sair para dizer aos outros que só o Senhor salva, que só o Senhor pode realizar maravilhas na nossa vida, na família, na igreja. Só o Senhor. É os joelhos que se dobra com facilidade, é o joelho que ora, que está em jejum, que busca a presença de Deus. É aquele joelho que sabe quando Deus disse através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Quer dizer, aquele momento difícil, a corredeira cada vez mais forte, mais corrente, o mundo contra, às vezes as amizades, às vezes a saudade daqueles momentos que o mundo me oferecia uma satisfação para o meu corpo, mas eu busco
eu busco, eu continuo. E agora vamos continuar. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Outra tradução diz que até os meus lombos. Agora é aquele servo pronto, que gosta de servir, que gosta de ajudar, que ele sabe que às vezes tem irmãos que ele precisa carregar nas costas, que ele precisa pôr para ajudar, levar. É esse crente que realmente gosta de servir, porque gosta de ajudar, de pôr outro nas costas e caminhar. É difícil, né? Mas a corredeira fica mais forte. Ele vai entrando, né? Ali, a água está batendo no lombo, na cintura, mas ele não para, porque tem alguém segurando na sua mão. Esse alguém é Jesus, que não vai deixá-lo. Ele vai, ele está pronto, ele é feliz, ele é alegre, ele quer servir, ele quer agradar os outros, ele quer fazer tudo de melhor, ele quer vir no culto. Ele fica perguntando: não vai ter culto hoje? Eu quero estar no culto, eu quero ouvir a palavra, eu quero servir, eu quero ser do grupo de apoio, eu quero cantar, eu quero tocar, quero fazer, mas eu quero estar, nem que for sentado, porque eu quero estar ouvindo a palavra. Eu quero estar ali, porque só de eu estar ali, eu estarei ajudando a obra do Senhor. Eu quero ajudar com alegria, com facilidade. E esse cristão, ele continua, a corredeira fica forte. Alguns molham os pés e sai. Outros já aprenderam a orar, mas sai para a margem. Não suporta a corredeira do mundo. E aquele que está carregando o irmão, a corredeira está mais forte. Aquele que está ajudando, ainda que seja feliz, ele continua, ele não para. Segurando na mão de Jesus. Agora ele entra. Vamos continuar. Finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Agora essa é a obra do Espírito, para aquele que tem uma fé genuína, que caminha, que cresce, que se prepara, aquele que aprendeu a orar, que dedica sua vida a Deus ali, mesmo independente de situações delicadas e contrárias. Agora ele já ajudando, ele entra na água do Espírito. Agora os pés já não estão mais embaixo, a carne já deixa de atuar, de agir. Agora ele está nadando e já ali na água do Espírito. A sua vontade agora está controlada, dominada pelo Espírito Santo. Ele só tem um desejo: fazer a vontade do Senhor. Ele despreza tudo mais, menos a voz do Senhor. Ele quer servir ao Senhor, ele quer agradar o Senhor. Ele tem medo de ficar na margem, de parar, estacionar. E o perigo de vida cheia do Espírito, por isso que nós temos poucos pessoas, pregadores, pastores. Inclusive nós vimos pessoas aqui, pastores lá, que está denegrindo o nome de pastor, porque estava lá nesse movimento. Quem depende de Deus sabe que Deus vai fazer. Se houve roubo, e houve mesmo. Se houve golpe, houve mesmo. Nós sabemos, nós não somos tontos, não somos bobos, nós somos inteligentes, nós conhecemos, sabemos a história dos corruptos, dos ladrões dessa terra. Nós sabemos e conhecemos muito bem. Mas o homem de Deus, ele ora e deixa Deus agir na hora dele. Deus tem uma hora para agir, e a ação de Deus é o que ele faz, né? Só ele sabe como fazer, sem derramar sangue, sem nada. Ele faz da sua maneira. O homem cheio do Espírito, ele depende inteiramente do Senhor. Ele é controlado pelo Espírito do Senhor. O perigo nos dias de hoje, que muitos são ungidos, que estão nadando na água do Espírito, mas acontece uma super espiritualidade. Pessoa quer aparecer, quer tudo para si, tudo que os outros fazem tem que ser para si. Isso tem sido um perigo. Pessoas que querem se tornar um Deus, ficar como no trono, o trono é de Jesus.
É só Jesus que assenta no trono. E o Espírito Santo direciona as pessoas a adorar, a servir a Jesus com alegria. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Por isso que pode existir a super espiritualidade. Mas existe outro perigo, que é a pessoa trabalhar e depois se acomoda, mas não deixa o trono e aí quer que os outros façam o seu serviço, mas que a glória e a honra seja dela. Ela que é a honra e a glória, que é de Deus, é de Jesus. O Espírito vem para honrar a Jesus, revelar a Jesus, nadar no Espírito. Essa experiência é marcante na nossa vida. Essa experiência é para todos os cristãos, todo que creu, todo que entrou na água, que molhou os pés, todos que molharam até o joelho, todos que molharam até o lombo, mas que estão nadando na água do Espírito. Isso é a coisa mais gostosa que existe. Ninguém que experimenta esse poder, essa unção, esse enchimento. Havia brigas nas igrejas por causa da terminologia. Não é batismo, os batistas não aceitavam, não é batismo com o Espírito Santo, batismo é no início, creu em Jesus, é batizado. Outro não, nós cremos no batismo, e o batismo tem um sinal que é falar em línguas. Outro não, eu não creio, eu creio que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Outra, a Bíblia diz, revestido do poder. Eu digo uma coisa, lá no norte, aquilo que para nós é mandioca, lá é aipim, macaxeira, outro lugar é aipim, mas o sabor é o mesmo. O sabor do Espírito é o mesmo. Quando nós experimentamos o Espírito Santo, nós somos controlados e nós não queremos agradar a nós mesmos mais. Acaba um pouquinho aquele amor ao mundo, porque a gente sabe que as coisas do mundo são transitórias. Tudo passa e a gente, no controle do Espírito, a gente sabe que Deus sabe das nossas necessidades. Nós deixamos até às vezes de descuidar de nós mesmos, aquela preocupação que nós temos que nos preocupar conosco mesmo, com o nosso físico, né? 12 anos jogando bola, ou pelo menos correr, caminhar com a Dona Maria, eu puxo ela pela mão, vamos bem, não, hoje eu estou com labirintite, não, mas vamos só um pouquinho, vamos caminhar, os outros têm que ver que a gente está caminhando, né? Para a gente chegar na frente da igreja, eles pensar que a gente é jovem igual o Lucas, o André, o Marinho lá, né? Essa vida no Espírito muda completamente de dentro para fora. Só que o Espírito Santo, ele não pode habitar onde existe rival. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Quando existe rival dentro do nosso coração, o Espírito Santo não pode habitar. Mas quando nós somos controlados por ele, nós pedimos, Senhor, ajuda-me a tirar esse eu que está assentado no trono. Eu quero que o Senhor controle, que o Senhor domine, que o Senhor me ajude a ser um cristão genuíno, não aquele que apenas molhou os seus pés e parou na margem, não somente aquele que chegou a molhar até os joelhos e saiu, parou, não somente aquele que até foi aquele crente que molhou até os seus lombos, mas parou. Eu quero ser aquele cristão, ó Deus, que eu possa nadar no Espírito, que eu possa ser levado. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas eu sei que segurando na mão de Jesus, o Espírito vai me usar de uma tal maneira que eu vou sentir no meu coração, naqueles momentos de aridez, de frieza, sentir que no meu coração já não está havendo mais fome, não está havendo mais sede. Eu vou lá para João 7, 37 a 39, Jesus dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. É esse Espírito que nos é dado.
de graça, pela graça. Não temos nenhum mérito, mas quando nós dizemos: Senhor, eu não quero molhar somente meus pés nesse rio, eu quero que Jesus me ajude a caminhar mais, para que eu seja aquele crente molhado até os joelhos, que possa ser aquele crente que possa estar intercedendo, como João Guilherme, como Luiz Guilherme, a Bruna e outros aqui, intercedendo, intercessores. Falei que eles quase não aparecem aqui, mas a gente vê eles ali, vê lá no quartinho, intercedendo e orando, orando pela igreja, orando pela família, orando por nós. É aquele cristão que ainda quer mais. Eu quero mais, eu quero ser aquele crente molhado até os lombos, para ajudar a carregar os outros, a carregar a obra, ajudar a carregar esses pastores dessa igreja, para pregar uma mensagem, não como um bife mal passado, mas uma mensagem que realmente o Espírito toca, o Espírito atua nos corações das pessoas, para que essa cidade saiba que aqui existem homens de Deus, que pagam um preço de buscar a vontade do Senhor. Ele tem uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Ele é sensível para entender as suas necessidades e colocá-la diante do Senhor. Nenhuma necessidade pode ser solucionada se o necessitado não chegar diante daquele que é a provisão, reconhecendo a sua necessidade. Todo dia eu reconheço a minha necessidade. Eu oro todo dia de mãos dadas com a minha esposa. Todo dia eu peço para ela: ora por mim, bem. E eu oro por ela, para que a gente continue realmente sendo um exemplo onde quer que a gente passe, procurando fazer o melhor na obra de Deus. Um crente pronto, um cristão pronto, feliz, não somente molhando os pés, essa fé recompensada que salva, mas aquele crente que ora, que intercede, que está sempre intercedendo. Onde está, ele está orando pela igreja, pelos pastores, pela cidade, pelo nosso país, por tudo. É aquele crente cristão que está sempre molhando os ombros para carregar o irmão, sempre pronto, feliz, não fazendo as coisas forçadas, mas fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e aprendendo a mergulhar no Espírito, para não deixar a carne, o eu, a nossa carne, o pé, enquanto os pés são molhados, os joelhos molhados, os ombros molhados, nossos pés ainda estão embaixo. É mais fácil da carne agir e lutar e querer tirar a gente dessa caminhada com Jesus, essa caminhada gloriosa que tem um final. Depois desta vida, nadar no Espírito, se a gente não estacionar nem parar, aí é o verdadeiro alinhamento. Céu, céu, daqui o céu, o resto é resto, nada mais importa, só uma coisa: Jesus, Jesus. Como disse uma vez a rainha Vitória, quando eu chegar lá, eu quero colocar a minha coroa aos pés de Jesus, porque aqui ele teria que ter uma coroa de ouro como a minha, mas lhe deram uma coroa de espinho, que perfurou toda a sua cabeça, que fez ele derramar aquele sangue. Eu quero, enquanto estiver aqui, realmente, que Jesus nunca deixe de segurar as minhas mãos. Feche os seus olhos, fique imaginando agora, você como cristão que já entrou nessa graça, que já foi salvo, que molhou os seus pés,
que já enfrentou uma corredeira, às vezes já parou, querendo voltar, querendo ficar na margem. Não, mas você andou mais, eu quero andar mais 500 metros, eu quero caminhar nesse rio divino, nesse rio de Deus, eu quero beber essa água viva, eu quero me tornar uma fonte de água viva, eu quero beber dessa água, eu quero jorrar, que eu seja uma fonte a jorrar essa água viva de dentro de mim. Eu quero ser essa bênção, quero ser essa bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho, com meus colegas, em tudo. Eu quero ser essa fonte, e Ele faz de nós essa fonte, porque é o Espírito Santo. Mas eu preciso estar numa água profunda, que não dá pé, que eu tenho que atravessar a nado, quer dizer, tirar meus pés do chão, a minha carne não ter vontade, todo o meu ser, até a minha língua, estar mergulhando no poder do Espírito. É para nós, é para a igreja. Essa bênção, essa experiência realmente é para nós, para cada um de nós, para que a gente possa ganhar essa cidade para Cristo. Não importa que igreja que eles vão, o que importa é que eles vão a Cristo, serão levados a Cristo pelo Espírito Santo.